pessoal, basicamente o objetivo, né, hoje é a gente falar um pouquinho sobre o que a gente falou no sábado na imersão, na parte de emoções, né, tirar dúvidas e depois mostrar um pouquinho sobre a comunidade, né, como é que funciona, tudo mais. Já vou aqui compartilhar a tela com vocês e depois quem entrar vai assistir na gravação, não tem problema. A minha tela já foi compartilhada com vocês estão conseguindo ver aí? Ainda não, né? Eu acho que eu vou mudar gente aí. Já sei o que é. Vou entrar pelo nome, para ficar melhor para acompanhar. Já volto aqui. Tá bom, Amanda. Deixa eu... Agora vai. Mudou um pouquinho, né, o que o Meet. Mudou um pouquinho, vou fazer aqui novamente o compartilhamento. Deixa eu... Marcos, você tá como ADM, porque é só te pedir pra ficar como é que eu vou dizer, adicionando as pessoas quando elas forem entrando. Agora eu vou compartilhar a tela. E aí vamos começar, pessoal, a falar sobre emoções. Deixa eu só jogar aqui a apresentação. Maravilha. Jogar aqui no 100% na tela. Compartilhar aqui com vocês. Compartilhar aqui com vocês a tela. Cadê? Que eu tô com o celular na minha frente, assim, né? Que aí tá sendo a live lá do Instagram. Opa, agora foi. E aí, pessoal, tem alguém aí que é meu aluno já de algum lugar, lá do IBM, da PUC, de algum canto? Alguém já me conhece, já me viu?
Só para poder ter uma ideia aí. Uma tentativa aqui é que eu estou tentando abrir aqui no próprio Adobe, mas o Meet está dando algum problema. A gente está acostumado normalmente a fazer no YouTube, então vamos fazer de outra maneira aqui que eu já sei que dá certo. Quando dá problema esse problema na Adobe, eu já sei que é porque a apresentação está no PDF. Eu vou jogar a apresentação aqui numa janela de internet, né, do Chrome, que o negócio funciona. Vai entender, né? Eu brinco que é o mundo espiritual digital. Queria saber se eu conseguia permitir todo mundo sem precisar ficar olhando. Toda hora que aparecer aqui eu vou ter que entrar. Vamos ver, né? Bom, vou compartilhar aqui a tela, agora vamos ver se está tudo 100%. Agora eu acredito que esteja tudo 100%. Opa, maravilha! Vocês estão vendo a tela aí, pessoal? Agora sim. Opa, maravilha. Bom, pessoal, a gente vai fazer aqui uma revisão, né? Não dá para fazer a revisão de tudo, porque a imersão ela demorou basicamente 4 horas e meia, né? Foi um evento de 4 horas e meia. E aqui a gente vai tentar fazer isso com um tempo bem menor, né, pessoal? Vamos fazer aqui meia horinha, 40 minutos. A ideia é que todo dia a gente faça, né, um encontro para que a gente possa ir desmembrando, né, todas as questões. Bom, pessoal, a gente falou na imersão Neuromarcas sobre como escalar os nossos negócios com neurociências, né? Aqui são alguns clientes da DNA Hub, só para a gente poder ter uma ideia, né? Por que o Alexandre vai estar aqui falando sobre escalar negócios com neurociências se ele não tiver uma prova de que ele já fez isso alguma vez, né? Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês, pessoal, quem estiver na live do Instagram, o Marques vai botar um link agora aqui na live nos comentários, que é o link do Meet, né? Qual que é a diferença do Instagram para o Meet? No Meet eu estou compartilhando tela. Então se você quer ver aí a telinha junto comigo, vai lá para o Meet, o Marcos vai colocar agora aí aqui nos comentários. Só dar um alô aqui nele para ele fazer isso.
pessoal, 1 minutinho a gente já começa. Beleza, pedi para ele mandar aqui o link novamente, já foi. Maravilha. Então, pessoal, quem quiser assistir o compartilhamento de tela, já vem aqui pro Meet, beleza? Bom, como eu estava mostrando aqui para vocês, né, são alguns clientes e parceiros da DNA Hub, que é a empresa de publicidade, né, que eu tenho há 19 anos, na verdade. Eu abri essa empresa um pouquinho depois que eu comecei a trabalhar no estaleiro, mas basicamente tem alguns clientes aí muito interessantes, né? O próprio Flamengo, Paio, que é do Rio de Janeiro, restaurante que fica ali dentro do Jockey, João Santana, né? Papai Joel, técnico de futebol, técnico do Flamengo, já fui técnico do Botafogo, né? Então o Joel também, Joel gosta de falar que além de ser cliente, ele é também um querido amigo, né? Vira e mexe, a gente está almoçando aí, fazendo algumas coisas. E eu tenho que agradecer a DNA Hub, né? Pela gente ter conseguido esse tipo de coisa. Então, o próprio IBN, Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia, nós fizemos toda a transformação digital do Instituto em 2019, né? O site era quase um site 3.11, não tinha blog, não tinha YouTube, não tinha nem AD, na verdade, né? Só tinha os eventos físicos, que eu já era professor desde 2018, e aí em 2019, quando estava começando a pandemia, eu estava em São Paulo com o Guilherme, que é o diretor do Instituto, e aí eu falei com ele, a gente fez toda a transformação digital. Então, todos os EADs, né, todos os cursos, né, do Instituto Brasil do IBM foram desenvolvidos em parceria conosco, né, da DNA, que foi quando a gente fez essa transformação digital deles, né? Fora isso, a gente atende aí a Prefeitura do Rio Tour, Visit Rio, Prefeitura de Araucária, Prefeitura de Paraíba do Sul, Azeite Royal, que é uma marca de azeite que tem 4 países hoje, né? Enfim, né? Que são só alguns dos nossos clientes, mas é importante a gente entender que, né, de 2014 para cá, que a gente começou a trabalhar, né, com esses clientes, mais precisamente em 2019, né, que em 2014 o mercado, né, eu trabalhava muito com offshore, o mercado offshore deu uma queda e depois ele, né, foi melhorando.
Só que nesse período, né, eu tive que partir para outras searas, digamos assim. E acabou que em 2019, 2018, né, eu fiz a campanha do Eduardo Paes junto com o meu sócio, Daniel Brick, e com o William, né, que o Will, que é também o nosso parceiro aqui da comunidade. E na época eu fiquei perturbando eles para fazerem algumas estratégias baseadas em comportamento, né, em estudos comportamentais. E eles não quiseram fazer. E aí eu peguei um candidato em paralelo para fazer, que foi o deputado Luiz Martins, lá em Nova Iguaçu, e ele ganhou. Depois disso, né, o cara que era meu contratante, digamos assim, ele viu e falou assim: cara, que parada é essa que você está fazendo? Falei: cara, o nome disso é estudo de comportamento de consumo. Aí eu estou atrelando ao marketing digital, porque para mim é o marketing mais barato que tem que se fazer e tal, blá. E cara, deu esse resultado. E ele virou pra mim e falou assim: cara, então eu vou te dar um desafio. Entra aqui, vamos vender ingresso do carnaval aqui na Apoteose. Falei: vambora, pô. E pela primeira vez eles venderam todos os ingressos de camarotes, né? Então foi bem legal que a partir daí a pessoa que me contratava passou a ser meu sócio, né? E aí aconteceram várias outras questões. Além disso, né, pessoal, eu sempre gostei muito de trabalhar a parte de neuro, né? Eu tenho TDAH, fui diagnosticado aos 32 anos, eu estou com 42. Então, assim, até os 32 anos eu era uma pessoa. Eu era uma pessoa medíocre na escola, né? Tirava nota média, e era isso, ficava em recuperação direto, abandonava as coisas, né? Tive banda, eu saía da banda para jogar basquete, aí fui campeão carioca de basquete, saí do basquete para fazer outras coisas. Então eu brincava que eu pulava de galho em galho até descobrir o meu TDAH, né? Quando eu descobri o meu TDAH, há 10 anos atrás, minha vida mudou, né? De lá para cá, a empresa que quase não conseguia se sustentar arrumou esse tanto de clientes que vocês viram aí para quem está no meeting. Eu consegui desenvolver uma startup, né, que startupou, que é a Neurosciences. Hoje, quem está no meet está vendo aí, né, projetos de pesquisa com McDonald's, Starbucks, Citroën, clientes como Boticário, Aquario, Bioparque Pantanal, parceiros como Embratur, Fijan, Sebrae, Grupo Cataratas, Parque Tecnológico da FRJ, né? A gente participa dos eventos de Innovation Web Summit, sempre levando, né, análises neurais. No ano passado a gente levou da Embratur, então a gente fez um, um evento, né, que foi um evento de 2 dias, onde a gente levou 2 alunos de 2 anos, 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 2 a
A gente pegou um vídeo da Embratur que mostrava os pontos. Esse momento me despertou para as neurociências, né? Tanto que depois disso, 2 anos depois, eu larguei a empresa e montei a minha própria empresa, né? Foi a DNA Hub. Aqui são só fotos, né? Eu nem quero mostrar isso para vocês agora, né? Nem quero falar sobre isso aqui, é porque o que acontece? Como eu não estou conseguindo botar no PDF, eu tive que botar aqui, né? No próprio Google. Então, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas agora já está no esquema. Bom, pessoal, então assim, depois desses períodos, a gente teve muita coisa que mudou, né, na vida. Então, questão de grana, né? Obviamente a gente está falando de um trajeto de 2 anos para cá, com a Neurosciences, onde era um projeto de pesquisa de 8 anos, e aí de repente em 1 ano a gente resolveu montar uma empresa, e no segundo ano já estava atendendo clientes como Boticário, Petrobras, né? E aí vai. Então a gente viu que realmente tinha uma coisa muito interessante aí. E justamente por conta disso, nos últimos 2 anos, eu basicamente, como é que eu vou dizer, coloquei a DNA, né, que é a empresa de publicidade, na mão dos colaboradores, né, da galera que trabalhava comigo, a equipe, os melhores se tornaram sócios, e hoje eu estou focando mais na neurociências, né? O nosso laboratório fica lá na FRJ, no Parque Tecnológico, laboratório lindo, maravilhoso. Quem quiser depois visitar a gente, eu vou dizer já como que a gente pode fazer para isso. Mas basicamente o que eu quero mostrar aqui é justamente esse novo status quo, né? De uma pessoa que não conseguia ter sucesso, contínuo até de repente uma pessoa que conseguiu, né, virar o jogo. E hoje está com várias iniciativas, né? Hoje a gente tem a DNA, como eu falei, a Neurociências, tem outras iniciativas também com outros parceiros. Então é muito bacana que hoje, depois de aplicar as neurociências nos negócios, não só os negócios estão se expandindo, como eu estou conseguindo fazer a mesma atuação em todos eles, né? Então, num que eu fazer isso, no outro fazer aquilo, no outro fazer aquilo outro, hoje eu consigo em cada um dos negócios trabalhar no mesmo cargo, fazendo as mesmas coisas, né? O que me permite evoluir e me permite não ficar maluco, né, gente? Porque você imagina, se em cada negócio você faz uma coisa diferente, né? O negócio fica doido. Então,
Agora nós vamos entrar nos mundos das neuromarcas e vamos falar sobre emoção. Né? Então, essa aqui foi a imersão que a gente teve no sábado. Você recebeu provavelmente o link aí para poder rever o replay da imersão. Ele não vai ficar disponível por muito tempo, mas na aula 1 a gente fez uma demonstração da utilização de eletroencefalograma, falou sobre emoção, memória, atenção, engajamento, interesse e estresse. Nosso objetivo aqui é focar na emoção, tá, pessoal? Então, nos próximos dias a gente vai trazer aqui outras informações sobre as outras aulas, vamos dando um pedacinho de cada aula por dia aqui aos pouquinhos. Mas basicamente a ideia é essa e obviamente a ideia é que vocês possam parar aqui a apresentação, fazer perguntas, ter tudo aquilo que vocês precisam sanado, né, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula de fato. Deixa eu só ajustar aqui o negocito. Maravilha, tudo no esquema. Tudo no esquema, pessoal. Um segundinho só pra ajeitar aqui outra tela. Perfeito. Vamos lá então, pessoal. O que de fato é emoção, né? Bom, primeira coisa é que a emoção vem da palavra do latim emovere, que significa colocar em movimento. Então, quem já assistiu minha aula lá do modelo T, vai ver que logo depois da emoção a gente entra o quê? A resposta somática, né? Tem a emoção e tem a resposta somática. Por quê? Porque a emoção ela é um mecanismo de defesa, um mecanismo de homeostase. Ou seja, a nossa emoção ela é um recurso que a gente usou para evoluir ao longo do tempo. De que maneira, Alexandre, que a gente usou para evoluir ao longo do tempo? Simples, né? Emoções positivas, elas são reforçadoras. E emoções negativas, elas são punitivas. Então, quando a gente está andando ali no ambiente, a gente está recebendo estímulos desse ambiente o tempo inteiro. Alguns estímulos, eles são bacanas, vão fazer com que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo. Alguns estímulos, eles vão servir para que a gente pare o que está fazendo, reveja e recomece de uma outra maneira.
certo? E são as emoções que qualificaram essa nossa experiência no meio ambiente ao longo do tempo, né? Então, Alexandre, o que é emoção? Basicamente, emoção é um recurso do nosso organismo para que a gente mantenha o nosso corpo em equilíbrio, ou seja, homeostase, né? Outra coisa que é interessante é que a emoção está presente em 100% do tempo, né? Se você perguntar, Alexandre, quando eu estou dormindo, eu estou tendo emoções, estou sentindo emoções, tá? Porque, por exemplo, quando você está dormindo, às vezes você acorda morrendo de medo, né? Você teve um pesadelo. Ou então você acorda feliz da vida, porque estava sonhando que ganhando a loteria e quer voltar a dormir o mais rápido possível para continuar o seu sonho, né? Então as emoções, elas continuam o tempo inteiro, né? A segunda pergunta mais comum sobre emoções é se é possível a gente controlar as nossas emoções. E aí eu vou dizer já que não. Não é possível que a gente controle as nossas emoções. O Johnny não está aqui, né, que é o meu cérebrozão grandão, né? Mas tem aqui um petito, que é o cérebro pequenininho, né? Eu vou abrir aqui ele rapidinho, só para mostrar para vocês o porquê que a gente não consegue controlar as nossas emoções. Bom, vocês estão vendo aqui o petito, né, que é um cérebro pequenininho, né? E a gente está vendo aqui nessa meiuca o nosso, deixa eu tirar aqui a ínsula. A ínsula seria essa parte aqui mais externa, tá? Se eu tirar a ínsula aqui da jogada, tô com medo de tirar a ínsula e desmontar tudo. A gente vai ver o sistema límbico. Sistema límbico aqui no meio, certo? O nosso sistema límbico, pessoal, é justamente a área onde as emoções e a memória são mais consolidadas. Eu digo principal porque existem outras áreas de memória no nosso organismo, né? Mas basicamente a gente recebe as informações através do nosso tronco encefálico, que é essa partezinha aqui. O nosso tronco encefálico, ele é o cabeamento, né, do nosso sistema nervoso. Então quem mora em apartamento aí, condomínio, provavelmente vê aquela caixa de luz que você abre e tem aquele cabeamento do prédio, né? Preso por uma presilha. Digamos que essa presilha seja o nosso tronco encefálico, né? Que todos os nervos, tirando alguns, né? Algumas exceções, eles vão passar por aqui. As exceções são o nervo óptico, por exemplo, né? E alguns nervos aqui dos nossos ouvidos e do nosso bulbo olfatório, né? O nosso olfato que passa aqui embaixo, né?
Então você tem um bulbo olfatório aqui, já tem uns neurôniozinhos pendurrilhados ali, as perninhas pegando o bulbo olfatório, que elas já começam a pegar ali todas as informações, né, de cheiro. Então, pessoal, a parte onde a gente vê a lógica, o neocórtex, ele grava todas as informações. E a nossa parte de lógica, de planejamento, é aqui o córtex pré-frontal, essa partezinha aqui mais da frente, tá vendo? Então, se a gente vê, pessoal, a gente recebe a informação do ambiente, ela passa aqui em alguns sistemas, por exemplo, o sistema SARA, vem aqui pelo tálamo. O sistema SARA é o seguinte: sabe quando uma pessoa da sua família ficou grávida? Aí você vê mulher grávida em todos os lugares, você vê bebê, carrinho, em todos os lugares. É o sistema SARA que faz isso. Como ele é o primeiro filtro da atenção, ele já puxa do ambiente todos os estímulos que têm uma força emocional muito grande. É como se fosse um algoritmo, né? Depois eu posso explicar um pouquinho mais, que o objetivo de hoje não é explicar o sistema SARA, mas depois de passar pelo sistema SARA, a informação vai aqui para o sistema límbico e vai passar numa areazinha chamada tálamo. O tálamo é o seguinte: você não estava sentindo a blusa no ombro até agora. Agora eu falei que você eu falei da blusa, você está sentindo. Você não estava sentindo a bermuda na coxa até agora. Agora que eu falei, você está sentindo. Por quê? Porque o tálamo, pessoal, ele filtra as informações que são importantes para aquele momento, né? Aquilo que não é importante para aquele momento, o tálamo deixa passar. Por quê? Porque a gente recebe em torno de 11 terabytes de informação do ambiente por segundo e só tem consciência de 40 bytes. O resto fica a nível inconsciente, tá, pessoal? Outra coisa sobre controlar as emoções, a gente não consegue controlar as nossas emoções pelo que eu mostrei, né? O sistema límbico, que é o sistema emocional, ele fica fisicamente antes do sistema racional. Então a informação chega antes no sistema emocional do que no racional. Por isso que a gente não tem como controlar as nossas emoções. O que a gente consegue fazer, pessoal, é diminuir o período refratário. Porque quando você tem uma emoção, isso é química e física, tá? Isso é biologia. Quando você tem um sentimento, significa que você já racionalizou aquela emoção e transformou isso num sentimento.
certo? Então, a diferença entre emoção e sentimento basicamente é que emoção é a parte física que acontece no cérebro, que acontece no nosso organismo, e sentimento já é o nome que nós, seres humanos, demos para aquela emoção: paixão, amor, raiva, né? Etc. Então, essa aqui é a questão. Bom, deixa eu ver se eu botar aqui o próximo slide. Como que se formam as emoções? Agora que fica legal, pessoal. Agora que a gente entra de fato numa série interessante. As nossas emoções, elas são formadas via gravação filogenética, ontogenética ou comportamento cultural. O que é a filogenética, pessoal? Filogenética é basicamente o meio onde eu não tenho livre-arbítrio nenhum. É onde por que meu dente nasceu fino na frente e grosso atrás? Provavelmente lá, na época da Idade das Cavernas, nasceu algum hominídeo com o dente grosso na frente e fino atrás. De repente esse hominídeo foi comer ali uma cenoura, né? Amassou a cenoura, não conseguiu rasgar, né? Puxar a cenoura, amassou a cenoura. De repente não conseguiu se alimentar tão bem da carne quanto os outros. E aí de repente ficou mais magrinho, né? Mais fininho. Não conseguiu se defender, morreu numa missão de caça, sei lá. Ou de repente não, de repente simplesmente pelo fato dele não conseguir se nutrir como os outros da tribo, ele ficou, vamos dizer, mais magro, vamos dizer que magro. Naquela época podia ser alguma coisa importante, quer dizer, vamos dizer que ter corpo, né, corpulência, fosse uma coisa importante para a sobrevivência. E de repente o fato dele ser magro fez com que ele não conseguisse perpetuar. Ou seja, como ele não conseguisse fazer sexo e ter filho, né? Não conseguiu procriar. E a nossa evolução ela ocorre por mutação e por procriação. Um pavão, por exemplo, que é um animal que, coitado, lindo pra caramba, né? Bonito pra caramba. Mas ele não tem tantos recursos de defesa. Mas ele se procria muito. E como ele é um animal muito bonito, ele sempre foi um animal meio que preservado, né? Reis, nobres, imperadores, né? Sempre gostaram ali de ter um pavão e tal. Então provavelmente esse recurso, a beleza dele, né, e dele se reproduzir muito, foi um recurso que ajudou ele a chegar até aqui, né? Porque realmente ele não tem tantas ferramentas de defesa. Talvez ele tivesse sido extinto se ele não fosse um bicho tão bonito e que nós, seres humanos, tivéssemos gostado, né?
Então, basicamente, a filogenética ela está relacionada à genética, né? Uma outra parte que pode estar ali um pouquinho mais relacionada é a parte de, como é que eu vou dizer, epigenética. O que é a epigenética? Se a sua avó fumava, provavelmente hoje você pode ter um problema hoje por conta da sua avó fumante, cara. Olha que loucura, né? Então a epigenética ela pode estar relacionada a essa transmissão para os seus herdeiros, né, digamos assim, ou também ela pode estar relacionada a uma questão de nascimento. Você nasceu com uma deficiência, nasceu com um problema em alguma área do cérebro que faz com que o processamento daquela área seja diferente, né? Então, a gente pode, via epigenética, ter todas essas questões para tomada de decisão e emoções, né? Questão orgânica, a questão dos nossos antepassados, a questão dos nossos familiares. Mas o que é interessante é que justamente nessa parte epigenética nós não temos nenhum livre-arbítrio. Onde que a gente vai ter livre-arbítrio? Na ontogenética e na questão cultural. A ontogenética, pessoal, já é a gravação do nosso cérebro em tempo real. Então, quando você era muito pequenininho, você levantou devagar demais, caiu para trás. Levantou rápido demais, caiu para frente. Hoje você se levanta com prato, talher, copo, um monte de coisa e não cai, né? E nunca deixa nada cair. Por quê? Porque o seu cérebro ficou muito bom em se levantar. Porque você fez isso várias vezes na sua vida e todas as vezes que você fez, isso foi gravado no seu perfil ontogenético. Então a ontogenética é basicamente a gravação da nossa vida em tempo real. E obviamente as emoções elas vão ser muito importantes aí também. Porque se eu faço alguma coisa e teve uma emoção positiva, teve um resultado positivo, isso vai ser gravado na minha memória como um reforçador, um estímulo reforçador. Se for alguma coisa que não for legal, vai ser gravado como um estímulo punitivo. Então, na próxima vez que aquele tipo de informação for me dada pelo ambiente, ou seja, que no ambiente recebi um estímulo que parece com o trauma que eu tenho. Eu vou tentar me afastar desse estímulo. Se eu receber um estímulo que parece com uma coisa boa que eu senti, então eu vou me aproximar desse estímulo, né? Então as emoções elas vão reforçando e punindo nossos comportamentos para que a gente possa reagir da maneira adequada
né, da próxima vez que aquele estímulo aparecer, né, na nossa frente. E uma outra questão interessante é que a gente não tem como apagar uma memória. A gente só tem como subscrevê-la conscientemente, pessoal. Tem gente que se acidenta, lesiona uma parte do cérebro e perde parte da memória. Tem gente que tem a doença de Alzheimer, né? Então o que acontece é que parte da baía de mielina, que é a capinha dos nossos neurônios, que é composta por ômega 9, ela começa a gerar uns buraquinhos. E aí a informação do nosso cérebro é o que? Eletricidade. Então quando eu tenho os buraquinhos, o que acontece é que dispersa, né, essa eletricidade. Então uma das consequências da dispersão de informação é o esquecimento. É uma só, tá, pessoal? Um dos sintomas. Tem vários outros, né? Uma outra questão também interessante de porquê, né, do ômega 9 é porque basicamente o nosso cérebro ele fica banhado em ácidos gráficos, que são os ômegas, né? Então, a gente não produz esses ômegas no nosso organismo, a gente precisa comer de fora, a gente precisa adquirir via alimentação. Então, a gente vê que é mais difícil da gente ter esses elementos. E aí vai uma coisa que é interessante, mas para quem não gosta de dieta, vai ser a desculpa perfeita, né? Justamente por conta do nosso organismo não produzir os ômegas, e os ômegas serem ácidos gráficos, que estão muito relacionados a gorduras, né? O nosso cérebro ele prefere comidas gordurosas do que comidas saudáveis. Ah, Alexandre, mas por que o cérebro prefere comidas gordurosas, altamente calóricas e frituras do que comidas saudáveis? Porque são justamente esses elementos que vão dar mais energia para ele. Nosso cérebro, pessoal, é um gastão. Ele ocupa em torno de 3,5%, né, assim, sendo a nossa massa, mas ele é responsável pelo consumo de em torno de 25% da nossa energia. Então é um órgão muito caro. Por isso que a gente precisa ter essas qualificações. E muitas das vezes as emoções fazem com que a gente reaja no automático, né? Eu falei aqui sobre livre-arbítrio, mas é porque justamente se a gente ficar o tempo inteiro reconhecendo tudo do ambiente, planejando e tomando decisões a respeito de cada estímulo, a gente não conseguiria sobreviver, porque o córtex pré-frontal, que é a parte executiva do cérebro, ela é muito mais cara
que as outras partes do cérebro que já são caras, né? Então é por isso que normalmente alguns neurocientistas falam que a gente não tem livre-arbítrio. Porque na verdade, quando você vai mapear uma decisão que foi tomada, uma reação, normalmente ela está vinculada a um estímulo. Normalmente não, sempre está vinculada a um estímulo. Seja ele um estímulo ambiental externo ou um estímulo interno. Eu me recordei de alguma coisa que me deixa feliz. Eu me recordei de alguma coisa que me deixa triste, né? Então, a gente tem uma corrente de cientistas, né, que falam que a gente não tem livre-arbítrio por causa disso. Porque se a gente consegue mapear a tomada de decisão através de um estímulo que foi recebido do ambiente. Agora, eu não sou dessa linha, tá? De neuros que falam que a gente não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente coloca na ressonância magnética funcional, por exemplo, uma pessoa e pede para ela escovar o dente, a gente consegue ver aquele engrama rodando o tempo todo, né? Então é um conjunto de neurônios que dispara juntos, né? Isso aí foi até categorizado por Hebb, né? Não lembro agora o primeiro nome dele, né? Mas é J. Hebb, acho que é John, mas não tenho certeza agora nesse momento fugiu. Mas basicamente o que o Hebb diz é que neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. Então isso tem a ver com hábito, com outras coisas que a gente não vai falar hoje, porque um assunto puxa o outro, né, pessoal? Se a gente for parar toda hora para falar desses assuntos que vão puxando o outro, a gente fica aqui até amanhã, né? Mas nos próximos dias a gente vai entrar em hábitos, vícios, vai entrar em tudo isso. Podem ficar neurodesign, neuromarketing, neurobranding, comportamento de consumo. Porque são 4 formações pelo preço de uma, né, pessoal? O que acontece? Essas formações são as formações que eu dou nas faculdades pelo Brasil. Só que o problema delas todas é que normalmente eu tenho 10 horas de ensino, eu tenho 16 horas. Só que o meu conteúdo mesmo tem mais de 50 horas, né? Então a gente acaba, eu acabei criando a comunidade Neuromarketing no ano passado, justamente para poder trazer todos os conteúdos, né, que a gente tem. Como eu falei agora há pouco tempo, eu não vou passar nenhum depoimento hoje não, tá, pessoal? Como eu falei aqui há pouco tempo, eu estou desenvolvendo equipamentos e softwares, né? Então daqui a um ano, pessoal, todo mundo que trabalha com neuromarketing, o que
quiser, vai poder ter acesso a esses equipamentos e softwares. Então é muito interessante que hoje eu já ajude a esses meus alunos, né? Tem mais de 75 mil alunos, né? Se for contar as faculdades, institutos e tal, eu ajudo esses alunos a entenderem desses equipamentos, a entenderem dos softwares, porque no ano que vem, pessoal, a gente vai estar conseguindo disponibilizar isso para o mercado a preço de banana, né? Tipo assim, equipamento de neuroanálise por R$1.000, softwares por R$200, R$100 por mês, certo? Então, para isso, eu preciso hoje qualificar o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa, no ano que vem, poder dar esse boom, né, dessa democratização das neurociências no nosso mercado nacional. Então, por isso, além das 4 formações que eu dou nessas faculdades, né, que eu falei, eu também coloquei na comunidade Neuromarcas aulas ao vivo e gravadas. Então, assim, todos os meses você recebe um módulo novo, né? Você tem os módulos de aula gravada para assistir, exercício, PDF. Você tem a IA daquele módulo para te ajudar tanto a fazer um projeto seu. Tive aqui a aula, mas ainda não entendi como aplicar na prática. Usa a IA para isso, né? A IA está lá para isso, para você utilizar. Queria aquele material da aula, estou aqui na rua, queria mostrar para alguém. A própria IA baixa o material para você e te dá. Né? Então, se você perdeu algum material e tal, a própria IA pode te dar todos os materiais. E o que acontece? A gente tem a aula ao vivo e a mentoria ao vivo todos os meses. A aula de dúvidas ao vivo é para isso, né? Você recebeu as aulas gravadas, vai estudar e vai para a aula de dúvidas tirar suas dúvidas. A mentoria ao vivo, ela serve para a gente orientar vocês. Então, igual eu faço com os alunos lá na pós-graduação, mestrado, pós-graduação, etc. Eu vou orientar o projeto de vocês, né? Então você vai trazer o seu problema, o que você quer fazer, e a gente vai fazer essa orientação. Inclusive com acesso ao Neurolab, porque aluno da comunidade Neuromarcas e aluno da comunidade Neuromarcas tem acesso ao Neurolab todos os meses. Quem não é do Rio de Janeiro pode se programar para vir ao Rio de Janeiro, vai aprender a usar o equipamento, a usar o software, vai poder usar com o seu projeto, né, que você está trazendo para a gente fazer. Então, assim, o objetivo realmente é trazer toda essa formação, não só no neuromarketing, neurobranding, neurodesign, mas também na interface cérebro-máquina
para que vocês possam utilizar esses equipamentos, esses softwares quando quiserem, certo? Além disso, a gente tem todos esses módulos, né? São 16 módulos. Poxa, então você vai receber um por mês. Na verdade, no primeiro mês você já recebe um pouco mais de módulos, né? Porque você recebe o módulo bônus, você já recebe um módulo para entrar nas aulas de dúvidas, nas aulas da mentoria. Você também tem uma mentoria individual, né? Ou seja, normalmente o que eu gosto de fazer, assim, a pessoa entra e já faz logo a mentoria individual para a gente poder entender ali, projetar um rumo. E nas mentorias em grupo, todos os meses, a gente vai avançando, né? Porque se você já faz a sua mentoria individual no início, depois a gente só precisa ir balizando e colocando as coisas no trilho. Ainda mais você podendo vir, né, até o Neurolab, você pode vir todos os meses, se estiver no Rio. Pode vir mês sim, mês não, se você não tiver, pode vir uma vez, né? Além do Neurolab, a gente também tem um evento anual, como eu falei, que é um evento onde a gente traz uma imersão, cria lá um ponto de venda totalmente imersivo, metade dele ruim, metade boa, enfim, né? A gente faz realmente um evento, eu vou mostrar para vocês. O último tinha IA, então a gente convidou pessoas da NVIDIA para virem fazer a palestra. Teve a parte de e-commerce com o Mercado Livre. Então, assim, é realmente um evento fora da caixinha, pessoal. Para quem está acostumado em evento, vocês vão ver que é bem diferenciado mesmo. Como eu falei da mentoria individual, né? A mentoria individual é uma vez por ano, porém quem estiver entrando para essa turma 4 vai ter não só o dobro de acesso, ou seja, 2 anos de acesso, como 4 mentorias individuais, o dobro de mentorias individuais também. Então, né, quem entrar para essa turma, a gente tem 30 vagas nessa turma. Algumas já foram preenchidas, está quase 10 vagas, que tinham 8 vagas sendo preenchidas até eu começar a live. Então a gente tem mais algumas vagas, normalmente demora uns 5 dias aí para fechar a turma, né? Mas para essa turma a gente vai dar o dobro de mentoria e o dobro de acesso. Justamente porque ano que vem a gente está lançando o nosso equipamento, né? E no meio do ano agora a gente vai estar lançando software. Então a gente quer realmente que essa turma seja privilegiada. Além disso, eu falei da mentoria em grupo já, né, pessoal? Materiais e ferramentas. Então, como eu falei, a gente tem o PDF da aula aqui, né? Uma aula, você recebe um slide, mas o slide
não tem todo o conteúdo, né? Como você coloca o conteúdo todo de uma aula no slide? Não tem como, certo? Então você recebe a apostila da aula, o PDF, os slides da aula e os exercícios da aula. Todos os materiais, todas as aulas têm essa tríade, tá, pessoal? Também não vou mostrar aqui depoimento de ninguém. Hoje não é dia de depoimento. A gente tem várias ferramentas práticas, né? Quando eu liberar o guia da Embratur para vocês vão ver que lá no guia a gente tem algumas ferramentas do neurodesign. Então, efeito de similaridade, efeito de agrupamento, efeito disso, efeito daquilo. Então, todos esses efeitos, todas essas ferramentas, elas estão disponíveis também lá na comunidade para você. Aqui são exemplos, né? Então a gente tem um módulo de psicologia das cores, onde depois da gente falar sobre 30 pesquisadores, né, que foi o acervo que a gente trouxe para esse módulo, a gente também usa eletroencefalograma para gerar um gráfico para você de estresse, atenção, engajamento, atenção, interesse, motivação de cada cor. Então você vai conseguir ver lá qual o marcador cognitivo que é melhor para cada cor, né? Então é um diferencial que, além da gente trazer a questão dos estudos, como outros cursos e faculdades trazem, a gente também traz a questão prática sempre. E para quem vai quando você for no Neurolab, você vai poder fazer tudo prática, né? Então a gente tem lá a parte de hierarquia visual, fluência perceptiva, né? Tudo utilizado e testado em grandes empresas, né? Então isso é bem legal. Os exercícios, como eu falei, né? Cada aula tem exercícios daquela aula para que você possa fazê-los, né, e depois trazer para a aula de dúvidas, para tirar as dúvidas. Então, às vezes você acha assim, legal, tem ali para você botar ABC, coluninha, mas também tem exercícios com IA. Então, a gente faz a proposição e depois entra na IA para já gerar por exemplo, o criativo, né? Então, por exemplo, quem entrar, já assistir aula, por exemplo, inclusive essa aula, para vocês, se quiserem, tem lá no YouTube. Para vocês verem como é que são esses exercícios de IA. Aula de sequestro da amígdala. Vocês vão ver que a gente fala ali sobre como funciona a atenção no cérebro, como funciona a amígdala, que é a amígdala cerebral, que é capaz de reconhecer o perigo no ambiente e gerar uma resposta 3 vezes mais rápida do que uma resposta tradicional. E aí no final a gente faz um exercício com uma IA gratuita. E é bem legal que fica muito
muito bacana o resultado, né? E obviamente se você se desdobrar um pouquinho mais, mandar pro seu designer, cara, aí fica um negócio alucinante. Você faz tudo ali na IA na hora, de acordo com os exercícios que a gente vai propondo. Então, não são só aqueles exercícios tradicionais de preencher coluninha, responder, fazer texto, nada disso, pessoal. A gente trabalha bastante com IA. Bom, já falei para vocês das apostilas e dos slides, então eu posso pular aqui esse slide, né, que é a aula de sequestro da amígdala. Então não são slides bobinhos, tá, pessoal? São slides bem bacanas que vocês vão poder utilizar. Aplicativos, softwares, livros e artigos. Então, por exemplo, a gente tem um módulo neurocientista, que é o 12º módulo a ser liberado. Por que o 12º? Porque, pessoal, eu explico todos os capítulos desse livro para vocês. Esse livro aqui, ó, Neurociência, do Mark Bell, ele é um livro utilizado nas faculdades do mundo inteiro para você fazer mestrado e doutorado. Então, se você for fazer um dia mestrado e doutorado, você vai ter que estudar esse livro aqui para poder passar. Então, nesse módulo neurocientista, a gente libera eu explicando para vocês capítulo por capítulo desse livro. E qual que é a diferença, cara? Esse livro, ele não é nem um pouquinho raso, né? A gente vai falar de coisas profundas. A gente vai falar da parte bioquímica do neurônio, vai falar da quantidade de volume e voltagem necessária para um neurônio poder gerar uma informação para frente. Então, assim, é realmente bem profundo, tá? Além disso, a gente cita vários artigos, né? Todos os dias de manhã eu acordo e leio, né? Quase 4 a 5 journals de neurociência para poder ver o que está acontecendo, né? O que está de legal acontecendo no mercado. E aí eu trago sempre esses artigos para as aulas. Então vocês estão vendo aí na tela para quem está no Meeting, que eu estou mostrando uma ferramenta chamada Clarity da Microsoft. Basicamente ela analisa o teu site e diz aonde que as pessoas perdem atenção, ganham atenção, qual que é a área que tá legal e depois a área que fica ruim, né? Os próprios softwares da neurociência, né, vocês vão ter acesso a todos. O e-book Neuromarkers, né? Que é o livro que ensina a gente a desenvolver, né, esses designs sem nenhum equipamento. Era o que eu fazia lá desde a graduação até o mestrado, né? E aí, como no
mestrado eu comecei a utilizar os equipamentos, mas antes disso existe uma metodologia que já era utilizada, que está aqui no e-book Neuromarcas, né? Você vai receber gratuitamente. A comunidade também é gamificada, né, pessoal? Então, lá na comunidade você entra, pode postar os seus trabalhos, pode postar resumo da aula, pode postar foto, tudo que você posta lá, você ganha ponto. Aula que assistiu, comentário deixado, bababá, tudo que é feito gera pontuação. E para que serve isso? Para você ganhar prêmios, para você ganhar revitalização da comunidade gratuita, né? Então, por exemplo, se você for o primeiro do game, você nunca mais vai pagar a comunidade, você vai pagar o primeiro ano e nunca mais vai pagar, porque você vai ganhar todos os meses a revitalização da tua comunidade gratuitamente. Enfim, os 3 primeiros sempre tem premiações muito interessantes. Bom, fora isso, pessoal, a gente tem os bônus, né? Quais são esses bônus? O primeiro bônus é o evento ao vivo que eu já falei, né? Que vocês vão poder vir até o Rio de Janeiro. É um evento que tem coffee break, que tem almoço, né? É tudo topzão o evento, né? E vocês vão ficar o dia inteiro aqui com a gente, com vários cientistas, com várias pessoas muito importantes no mercado, onde a gente vai estar nesse evento. Como eu falei da última vez, a gente trouxe o Alaor Neto, que é o executivo da América do Sul da NVIDIA, porque era um evento, a gente fez sobre setor automotivo, né? Então ele ajudou na implementação da IA na fábrica, tem uma fábrica da BMW toda de IA, né? Não tem um funcionário na fábrica, é tudo automatizado. E aí ele foi mostrar o case, mostrou lá os gráficos, a parada, mostrou como a fábrica funciona em tempo real, assim, muito legal mesmo. O evento ao vivo é absurdo, pessoal, é absurdo. Essa é uma foto do último evento ao vivo, né? Fica lá no Parque Tecnológico FRJ, a gente faz na Inovateca, que é um prédio com tudo high-tech, né, que foi desenvolvido justamente para esse tipo de eventos. E aqui, ó, a Alaor da NVIDIA, a gente trouxe o Paulo Graúna do Mercado Livre, trouxe o Celso Matos da Firjan, ex-vice-presidente da Firjan, o Rafael Braga da Suporte Distribuidora, que hoje é uma distribuidora que pela terceira vez consecutiva ganhou o prêmio de melhor distribuidora do Rio de Janeiro. E quando a gente começou a fazer um trabalho com eles lá atrás, ele falou, tem até lá na comunidade tem no módulo bônus,
tem os eventos ao vivo, né? Então, ao vivo não, né? Gravados, né? Tem a gravação desses eventos de todas as palestras do dia todo. Então, teve uma hora que a gente foi pedir um depoimento para ele, que ele falava assim, poxa, sou uma distribuidora de autopeças, né? Então, tinha clientes que me mandavam 2.000 itens para comprar. E aí eu demorava uma semana para gerar o orçamento. E a gente ensinou eles a fazerem os assistentes, como subir ali a tabela de preços deles e como subir uma outra tabela ali, um PDF, um doc em branco, que era o que o próprio IA tem que preencher. Então, de uma semana de orçamento, eles passaram a dar orçamentos em 5 minutos, né? Então, isso foi muito legal porque eu nunca vi uma distribuidora de autopeças que tivesse um time de desenvolvedores. Hoje eles têm um time de desenvolvedores e cresceram 700% nos últimos anos, né? Então, assim, foi muito legal que ele, com esse crescimento todo, mesmo com uma empresa que tem um crescimento tão vertente, a gente conseguiu mostrar conteúdos e conceitos que fizeram com que eles amplificassem ainda mais, e hoje eles têm um time de programação numa empresa